E aí galera do Me Salva App Prova, vamos à resolução da terceira questão mais errada no simulado de matemática do Enem. Então ela nos diz que um agricultor realizou em sua propriedade retangular uma plantação de mudas de coqueiro. As mudas foram dispostas em linhas e colunas num total de 900 mudas. Em um determinado dia, seu sistema de irrigação falhou e ele teve de mandar regar as mudas. Pediu a um funcionário que regasse uma fila de 30 mudas que estavam em linha reta a 2 metros de distância uma da outra. Então, vamos começar analisando esse troço aí. Ó. Ele disse que ele tinha 30 mudas em linha reta a 2 metros de distância uma da outra. E assim por diante. Voltando lá então. O funcionário deveria encher um recipiente de 12 litros com água e regar as mudas. Então, o recipiente, o regador dele, tinha 12 litros. Colocando 4 litros de água em cada muda. Então, vamos continuar aqui. Ó. 12 litros, 4 litros em cada muda, ou seja, 4 litros por muda, dividido por muda. Voltando. Quando a água no recipiente acabava, o funcionário retornava ao ponto de captação, enchia o recipiente e continuava a regar as mudas. O ponto de captação de água ficava 2 metros antes da primeira muda. Então é a torneirinha que já está desenhada aqui. Ficava também a 2 metros da primeira muda. Então, ele enche um regador de 12 litros aqui na torneira, enche uma planta, enche outra planta, enche outra planta. Como são 4 litros litros por muda e tem 12 litros no total, isso significa que em cada viagem que ele faz, ele pode regar 3 mudas, ou seja, 3 mudas por viagem. Daí ele, para completar o enunciado ali então, desde o instante em que o funcionário encheu o recipiente pela primeira vez até o momento em que terminou de regar a última muda da fileira, ele percorreu uma distância d. Então a gente tem que calcular qual é a distância percorrida por esse funcionário que regou as 30 mudas. Então olha só, continuando esse raciocínio aqui. O regador tem 12 litros, isso significa, e são 4 litros em cada muda, então são 3 mudas que ele consegue regar em cada viagem que ele faz. Como são 30 mudas, então ele tem que fazer 10 viagens. Agora vamos calcular a distância total percorrida por ele. Vamos pensar na primeira viagem que ele fez. Olha só. A primeira viagem. Ele encheu o regador dele aqui, caminhou 2 metros, encheu uma planta. Caminhou 2 metros, regou a outra planta, caminhou 2 metros, regou a outra planta e voltou. Então, no total, ele andou 6 mais 6. 12 metros. Agora, a segunda viagem dele. Ele encheu aqui na torneira, caminhou esses 6 metros que ele já tinha andado, e daí ele vai encher as próximas 3. Então vai ter uma aqui, uma aqui, uma aqui, cada uma afastada de 2 metros. Então nessa segunda viagem ele foi 6 mais 6, ou seja, 12. E aí ele teve que voltar, então são mais 12, ou seja, 24 metros. Se tu continuar fazendo essa lógica, tu vai ver que as próximas 3 vão estar a mais 6 metros à frente. Só que como ele tem que ir e voltar, a cada viagem tu vai somar 12. Então na minha terceira viagem, ele vai ter andado 36 metros. E assim por diante. Quantas viagens ele vai fazer? Como são 30 mudas, a gente já viu ali ó, que eram 10 viagens. Então, o que é esse problema? Esse problema é um caso de progressão aritmética, ou PA. E o que ele quer? Ele quer a soma dessa PA, porque ele quer somar todas as distâncias percorridas. O que tu tem que prestar atenção, olha só no enunciado ali, ó, bem no final. Desde o instante em que o funcionário encheu o recipiente pela primeira vez, ok, agora olha só, até o momento em que terminou de regar a última muda da fileira. O que isso quer dizer? Que não é que a última viagem dele, olha só,
a gente estava sempre considerando ele indo e voltando, mas na última viagem, quando ele regar a última planta lá, a 30ª planta, ele não vai voltar. Então a gente vai ter que descontar esse meio caminho, digamos assim, a volta dessa última viagem. Então vamos lá. Como é que a gente calcula a soma da PA? Ela é dada pelo primeiro termo, que a gente chama de A1, mais o último termo, que a gente chama de AN, isso tudo vezes o N, que é o número de termos, dividido por 2. Isso aqui pode ser interpretado também como o termo médio vezes o número de termos. Então, vamos ver quais são os A1, o AN, o N dessa PA para poder fazer essa conta. Olha só, o N é o número de viagens, que a gente viu que é 10 viagens. O A1 é o 12, que é o primeiro termo da nossa série. A gente já sabe, então, que o A1 é 12. Agora, o AN, a gente tem que usar a forma do termo geral da PA. A gente sabe que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O R é a razão da PA. Quanto é que ele é? Ele vale 12, porque de um termo para o outro termo eu vou aumentando cada vez 12 unidades. Então, se tu fizer essa conta, o teu AN vai ser 12, que é o A1, mais 9, que é o N menos 1, vezes R, que é o 12. Isso aí vai me dar que o meu A10 é igual a 120. Agora eu posso fazer essa conta da soma da PA. Vamos fazer ela aqui então. A soma é igual o A1, que é 12, o AN, que é 120, o N, que é 10, e isso dividido por 2. Quanto é que isso aqui vai dar? Se tu fizer essa continha, tu vai chegar em 660 metros. E tá aí o pega-ratão dessa questão, porque olha as alternativas aqui, ó, letra E ali, 660, o cara vai lá e marca essa alternativa, mas tu tem que lembrar do que eu falei ali, ó, bem no finalzinho do enunciado. Até o momento em que ele terminou de regar a última muda, ou seja, ele não voltou dessa última viagem. Então, quanto é que a gente tem que descontar desses 60? Ó? Vamos pensar no nosso desenho ali das plantinhas. Se são 30 mudas de planta, cada uma separada por 2 metros, mais esses 2 metros iniciais, então é só tu dar uma pensada nisso aí, tu vai ver que são 60 metros, 30 mudas separadas de 2 metros. Então, na verdade, a distância percorrida pelo nosso operário lá vai ser, então, esses 660 metros, menos a volta da última viagem dele, que a gente tem que descontar, que são 60 metros. Isso aqui nos dá 600 metros, e a gente marca lá, então, a letra D, e está resolvida a terceira questão mais errada do simulado do Enem. Era isso aí, então, e até as próximas.